Tá me ouvindo, Mário? Som? Só me confirmem se estão me ouvindo. O som. Tá me ouvindo? O som? Estamos reconectando porque caiu a conexão. Aí vocês me confirmem se estão me ouvindo, se o som tá bom pra gente começar. Já tá na hora, já falta 1 minuto. Boa noite. Falta 1 minuto. Boa noite para todos que estão entrando, para os que estão chegando. A gente vai começar. Vamos lá. O som tá bom, né? O som tá bom, né, Mário? Ok. Então vamos lá. Boa noite, pessoal do Grupo Espírita Seara de Deus, que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente em janeiro, quando eu estive em Recife. Eu sempre vou a Recife. Minha esposa é pernambucana e a gente, pelo menos 2 vezes por ano, passa por aí. E é uma alegria muito grande poder estar participando aqui das reuniões públicas, né, através da internet, já que estamos aí, a maioria de nós, pelo menos, em quarentena. Gostaria muito de agradecer aí a todos vocês que estão me recebendo aí dentro de suas casas e seus celulares, né? O Centro Espírita, como sempre, se desdobrando, né? Se fazendo maior do que já é, para não deixar a gente sem escutar a palavra de Jesus, a palavra dos Espíritos, e isso é muito importante. Um grande abraço para o meu amigo Mário, para os Mários, para os 2 Mários, que eu gosto muito, conheci aí há algum tempo no Cimesp, e espírita é um negócio engraçado, a gente não se conhece, a gente se reconhece. E a gente está muito feliz de poder estar participando hoje. Vamos iniciar então com uma prece, né? Pedindo a Jesus que nos abençoe, que acalme os nossos corações, para que a gente possa, além de ficar escutando a palavra, a palestra, a gente tentar colocar um pouquinho dessas maravilhas nas nossas vidas. Não conseguiremos, com certeza, fazer tudo o que precisaremos numa só encarnação, mas a gente pode fazer muita coisa se a gente tiver fé, esperança, paciência, humildade. A gente de pouquinho em pouquinho vai dando um passo adiante. Então, que os Espíritos nos abençoem, que os benfeitores do Grupo Espírita Seara de Deus permitam que a gente tenha uma ótima reunião hoje para falarmos de família. Então vamos lá. Esse tema em família, eu sou de Goiás, para quem não me conhece, eu estou na cidade de Goiânia, sou engenheiro civil de profissão e me aventurei a fazer palestra há pouco mais de 1 ano. Conheci o Espiritismo não como a maioria, né? Já conheci um pouco tarde e me apaixonei pela doutrina. No Espiritismo eu encontrei resposta para tudo, inclusive para entender a família, né? Essa relação tão complexa que às vezes a gente tem, de amor, de perdão, às vezes a gente fica com raiva, mas é o instituto mais importante no qual a gente pertence. E
por conta do confinamento, as casas espíritas aqui em Goiânia também não são diferentes das de Recife, estão todas fechadas. A Federação Espírita, da qual eu também faço parte, está fechada, só para trabalhos administrativos, né? Então as palestras foram suspensas e as casas estão, na medida do possível, tentando se aparelhar, né? Algumas não têm condições, outras estão fazendo da maneira que podem. E é bacana isso, né? Que a gente vai se adaptando e a gente de dentro da nossa casa vai conseguindo transformar a casa de todo mundo num centro espírita. Isso é muito bacana. Minha mãe é católica e ela mora no interior aqui próximo de Goiânia, como se fosse aí Recife para João Pessoa, 1h30 de viagem. E aí eu ligo 1, 2, 3 vezes por semana e ela me reclamando que estava sentindo falta de sair de casa para ir na igreja, né? Aqui em Goiás a gente está vivendo uma situação diferente do que vocês estão vivendo em Recife. O governo de Goiás foi muito duro e as pessoas, mesmo reclamando muito, elas aderiram à quarentena. Então a gente está com poucos casos, a gente não está com pessoas morrendo a toda hora. Então a gente está vivendo uma situação um pouco diferenciada. Então lá na cidade da minha mãe, então não tem nenhum caso, interior, e mesmo assim eles estão mantendo aí a quarentena, estão em casa, e ela me reclamava da falta de ir para a igreja, da Eucaristia, de auxiliar na missa, de levar a comunhão para os velhinhos, para os idosos, e eu pensando nisso, né, o quanto a gente é apegado ao templo de pedra ainda, né, porque Jesus não fundou nenhuma igreja. Então a igreja, o centro espírita, por melhor que seja a gente ir para lá, por melhor que seja a gente encontrar com os irmãos, a gente estar ali trabalhando, fazendo a sopa, os trabalhos de caridade, as reuniões, a mediúnica, por melhor que isso seja, nada impede que a nossa casa também se transforme numa igreja, num centro espírita, numa sala mediúnica, em tudo que a gente quiser. E mais, eu digo, essa pandemia, eu acredito até que ela veio, né? A gente vai tentar falar um pouquinho dessa relação, para colocar muitos pingos nos is também, porque muitos de nós estávamos fazendo muito para fora e pouco para dentro de casa. A gente vai ler uma mensagem de Emmanuel para abrir aqui os trabalhos e ela fala muito disso. Quantos de nós ajudamos 100, 200 fora de casa e não ajudamos 4, 5 dentro da nossa casa? E dentro da nossa casa não é só pai, mãe, filhos e irmãos, temos os tios, os primos, né? Todo esse aglomerado que a gente chama de família. Então, é o momento da gente rever muita coisa, de que a gente está tendo essa oportunidade para poder ainda, dentro da reencarnação, a gente está praticamente reencarnando uma nova oportunidade para a gente resolver muita coisa que talvez o vucu-vucu, o corre-corre do dia a dia, a gente não faria. Então, eu disse para minha mãe, olha mãe, a sua casa também é uma igreja, o seu coração também é uma igreja. Então, como a gente não sabe quanto tempo isso vai durar, e eu não acredito que isso melhore do dia para a noite, não é uma chuva que vai passar e daqui 15, 20 dias a gente estará tudo ao normal de novo, eu não acredito, até porque o normal era tudo que estava errado, né? Então, essa pandemia veio para colocar muita coisa no lugar. Ela não vai trazer só sofrimento, morte, problemas financeiros, muitas empresas estão fechando, muitas pessoas estão perdendo o emprego. Eu falava com um amigo meu que é da região de Franca, de Jaú, Bauru, aquela região ali de São Paulo, muito rica em fábricas de calçados, né? Ele me disse que fecharam inúmeras fábricas. Então, assim, nós, principalmente nós espíritas, sabendo que ninguém morre, que somos imortais, que nenhuma pessoa vai desencarnar se não estiver relacionada com essa problemática, que não estiver sintonizada com isso, que a pessoa, que nós podemos, muito mais do que isso, podemos auxiliar vários centros espíritas aqui em Goiânia, eu acredito que vocês também devem estar fazendo isso. Eles estão fazendo trabalhos de caridade, doação de alimentos. Eu mesmo, toda semana, manda a propaganda do WhatsApp. A gente não precisa ajudar com 10 se não tiver condições, ajuda com uma cesta, ajuda com outra. Eu até falei, dando uma dica, né, porque algumas amigas minhas já fazem esse trabalho toda semana, não é de hoje que eles fazem essa caridade, a gente que é espírita sabe,
eu sempre os ajudo, e dando uma dica para uma outra amiga, assim, olha, coloca um valor básico, assim, ó, 10, 20, 30, porque às vezes a pessoa não tem como doar 30 e 40, mas tem como doar 10 e ficará feliz em doar os 10. Então existem muitas maneiras legais da gente estar ajudando, mas precisamos nos preocupar principalmente com os que estão mais próximos, porque quando Jesus diz, lá no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amai ao próximo como a ti mesmo, por que a gente não começa pelo mais próximo, que é aquele que está na nossa família? Então, vamos lá, já me apresentei. Eu vou ler aqui uma mensagem do livro Pão Nosso, que é o capítulo 117, que ele se chama Em Família, que é o título da nossa fala, do nosso bate-papo de hoje. Então vamos lá. Emmanuel sempre começa, esse aqui é um dos livros da coleção Fonte Viva, né? São 5 livros, esse é o número 2. Emmanuel sempre começa com algum versículo, na maioria das vezes do Novo Testamento, mas raros casos tem também do Velho Testamento. Então vamos lá. Em Família, capítulo 117 do livro Pão Nosso. Aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Essa fala está na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 5, versículo 4. Agora vem um comentário de Emmanuel. A luta em família é problema fundamental da redenção do homem na terra. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 dentro de casa? É o que eu falava agora mesmo, né? Eu tava eu peguei aqui a carona com Emmanuel. Esta é a indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Bom pregador e mau servidor são 2 títulos que se não coadunam. Bom para falar, mas que não cumpre nada do que fala, que não usa nada do que prega, que não dá exemplo nenhum do que cobra dos outros, não, são 2 títulos que não combinam. O apóstolo Paulo aconselha o exercício da piedade no centro das atividades domésticas. Entretanto, não alude à piedade que chora sem coragem ante os enigmas aflitivos, mas àquela que conhece as zonas nevrálgicas da casa e se esforça por eliminá-las, aguardando a decisão divina a seu tempo. Conhecemos numerosos irmãos que se sentem sozinhos espiritualmente entre os que se lhe agregam ao círculo pessoal. A gente vai falar disso, da família corpórea e da família espiritual, da família consanguínea e da família espiritual. Eu vou voltar aqui esse parágrafo pra gente, porque ele continua na outra parte. Conhecemos numerosos irmãos que se sentem sozinhos espiritualmente entre os que se lhe agregam ao círculo pessoal por meio dos laços consanguíneos, entregando-se por isso a lamentável desânimo. São aquelas pessoas que não se dão bem com o irmão, com o pai, com a mãe, com o tio, com a tia, e às vezes com muitos da família, e são pessoas que vivem muito solitárias. É imprescindível, contudo, examinar a transitoriedade das ligações corpóreas. A gente reencarna e vive quantos anos? 90? Às vezes 80, 70, né? Então, olha a transitoriedade dos laços corpóreos, ponderando que não existem uniões causais no lar terreno. Chico Xavier falava disso, que o carteiro da terra erra de endereço, mas o carteiro do céu não erra de endereço, não. Preponderam aí, existem aí, por enquanto, as provas salvadoras ou regenerativas. Lembrando que a gente vive num mundo de provas e expiações. Está lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ou a gente está em prova, ou em expiação, ou os dois. Aí, se tiver algum missionário nos assistindo, esse não vem ao caso. Mas talvez até esse pede, né? Lá no Evangelho está descrito que alguns missionários pedem provas muito pesadas, que é o caso talvez até de Chico, né? De Divaldo. Ninguém despreze, portanto, esse campo sagrado de serviço. Nossa família, um campo sagrado de serviço. Por mais se sinta acabrunhado, parece até uma palavra do dialeto pernambucano, né? Acabrunhado na incompreensão. Constituiria falta grave esquecer-lhe as infinitas possibilidades de trabalho iluminativo. E às vezes a gente sai, vai para a África, faz doação com trabalho
caritativo, trabalha nas ONGs que recolhem pessoas de rua, trabalha nas ONGs que recolhem animais, que cuidam de animais, mas não arruma nossa cama, mas não conversa com o irmão, mas não ajuda dentro de casa, mas não lava um prato, não arruma seu quarto, não dá descarga no banheiro que usa. Constituiria falta grave esquecer-lhe as infinitas possibilidades de trabalho iluminativo. É impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis nem dentro da nossa própria casa. Aquela em que a vontade do Pai, vontade até assim, né? É um termo muito educado dos espíritos, né? Aquela em que a vontade do Pai nos situou a título precário. Antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, aprenda o discípulo, eu e você, a cooperar em favor dos familiares. No dia de hoje, não é amanhã, depois da manhã, no dia de hoje. Convicto de que semelhante esforço representa realização essencial. Essencial no sentido de que só vai dar certo se você fizer isso aqui, ó. Então, meus amigos, a gente começa então com essa leitura do livro Pão Nosso, né? Através de Emmanuel, onde ele nos traz a importância do instituto familiar. Eu digo sempre que é na família que está a salvação do planeta. A gente tem que entender, né? Lá na Lei de Sociedade, na terceira parte do Livro dos Espíritos, os Espíritos nos dizem que a gente evolui de maneira individual, no sentido de que eu só evoluo por mim mesmo, mas inseridos no coletivo. Não existe ninguém que tem todas as faculdades. Precisamos estar em contato, ensinando e aprendendo, recolhendo e doando. Não tem como. Por isso que o Livro dos Espíritos nos diz que se você for para uma caverna, se isolar numa caverna e não fizer nenhum mal, você não evolui. Porque você tem que fazer o bem no limite das suas forças, que é a questão 642 do Livro dos Espíritos. Foi uma das questões que quando eu li eu fiquei chocado. Eu falei, nossa senhora, eu tô atrasado demais. Cheguei no Espiritismo com 44 anos de idade, eu tenho 47, 43 para 44, falei, tem que correr atrás do prejuízo. Então, olha só, então não adianta a gente ir para uma caverna, para uma igreja, ficar ali ajoelhado, não adianta só isso. Isso é muito bom, a prece é confortadora, a prece nos tira de problemas, nos dá esperança, mas não adianta ficar só fazendo prece, a gente precisa trabalhar, pôr a mão na massa, né? Ir à obra, não tem como. Então, os espíritos nos dizem que se a gente fosse para dentro de uma caverna e não fizesse mal nenhum, não ia resolver nada, nada, porque inclusive seria um egoísmo da nossa parte. Então, esse Instituto Família, ele é um conglomerado onde a gente, na maioria das vezes, reencarna com problemas e também tem aqueles que já fazem parte dessa jornada e a gente sabe muito bem reconhecer isso. Você que tá me ouvindo agora, você vai lembrar daquele almoço de domingo e você vai localizar lá quem é aquele familiar que já caminha com você há muito tempo. Que é aquele familiar que se ele pisar no seu pé, você pede desculpa para ele. E aquele que talvez faça parte de alguma complicação do passado, nem sempre coisas tão pesadas quanto assassinatos, quanto... Lembrando que a gente tá sempre melhor do que já foi, né? Eu gosto sempre de dizer isso, mas assim, existem variados problemas, estamos unidos por variados problemas. Então, existem aqueles que você também sabe, que tá lá naquele almoço de domingo, que se ele pisar no seu pé, você mata ele, você arranca a peixeira e mata, né? Então, assim, se ele já passa meio longe olhando, você já pergunta o que você tá olhando pra mim, imagina se ele pisar no seu pé, conforme aquele outro que você ama, que você ainda pede desculpa pra ele. Então temos de tudo na família. E a importância da família é tão grande, porque é da família que sai o presidente da República. O próximo presidente da República, daqui 30 anos, é uma criança que está sendo hoje cuidada pelos pais, ou descuidada pelos pais. É na família que está o bandido, é na família que está o médico ou o cientista que vai descobrir a cura para o coronavírus. É na família que sai uma pessoa que, com amor à religião, se torna um Papa Francisco. É na família que saímos todos nós.
Por isso a importância da gratidão aos pais. Por mais que às vezes a gente não os entenda, por mais às vezes que eles não foram bons como a gente hoje quer ser para os filhos, por mais que às vezes ele já morreu e a gente não teve como agradecer, a gente sabe que ninguém morre, então a gente pode fazer isso através da oração e da prece. Então a família é o laboratório do futuro. Não tem como a gente descartar isso. Então a gente que critica tantos políticos, a gente que fala tão mal dos políticos e às vezes até com razão, a gente que persegue tanto às vezes sem ter o cuidado de se colocar no lugar deles, né? Porque é uma aprovação muito grande. Chico Xavier dizia que a gente orasse muito para os políticos, porque a aprovação é muito grande. Raul Teixeira, né, muito conhecido por nós também, o velho Raul Teixeira, ele saiu um dia de uma conferência e o carro parou no sinal. Igual tem aí no Cinesp, a pessoa sai para almoçar com os confrades, com os amigos, e aí ele parou num sinal e viu uma pessoa pegando lixo para comer. Vocês já devem ter visto isso pela rua. Recife tem muitos mendigos pela rua, como em Goiânia. O Brasil tem muita gente pela rua, e agora mais do que nunca, né? Não agora em momentos de corona, mas a gente já estava aí se aproximando de uma crise. Muitos mendigos, venezuelanos, muita gente no sinal. E aí Raul Teixeira olhou para aquele homem e ficou assim, não conseguia parar de pensar. Aí foram até o restaurante para almoçar. Quando ele sentou, as pessoas vendo que tinha acontecido alguma coisa, incomodadas, e veio o Espírito Camilo, que é o seu guia, né? Assim como Joana de Ângeles é o guia de Divaldo, e diz para ele: Raul, não se preocupe com aquela pessoa, ela está num processo de expiação. Ele foi um político muito famoso, que desviou dinheiro, se corrompeu. Muitas pessoas que poderiam ter encontrado progresso através do trabalho dele, encontraram a miséria. Então hoje ele busca a comida na lata de lixo, na rua que tem o seu nome. Então, meus amigos, a gente tem que ter um cuidado danado, principalmente dentro da nossa família, porque a gente pode estar educando o próximo presidente, o próximo deputado, o próximo senador. E nós, qual é o cuidado que estamos tendo com os nossos filhos? Essas crianças petulantes de hoje em dia, aborrecidas, que sempre querem tudo, que não sabem escutar um não, né? Minha esposa é pernambucana, então vocês imaginam como é que é a criação dos nossos 2 filhos aqui em casa. Não, pronto, acabou. Não, aqui em casa não se discute. Não tem que ficar falando não. E tem muitos pais que confundem amor com nunca dizer não. E a gente vai ver que em algumas obras de André Luiz, esse resultado é catastrófico. Então temos que ter muito cuidado sobre isso, com esses filhos que estamos criando, porque você que deixa seu filho antes dos 13 anos de idade ter uma rede social, você está fazendo um processo de corrupção, igual um político que está roubando. Porque se lá quando vai aderir a uma rede social, Facebook, Instagram, você tem que colocar a data de nascimento. Seu filho tem 10 anos, você autoriza, ou você mesmo com ele, mente essa data de nascimento. Como que você vai falar para ele depois que ele não podia ter roubado? Quando ele virar um político, que ele não podia ter desviado dinheiro. Ou se ele se tornar um empresário, que ele não podia ter se entrado em um processo de corrupção, sonegado imposto, ou sei lá o quê. Então note que as crianças devemos ter todos os cuidados com ela. Todos, porque são elas, essas informações agora. Não, você não vai ter uma rede social porque você não tem 3 anos, pronto, acabou. Não, você não pode ter celular, você não tem 14, 15 anos. Não, eu só vou te dar um picolé por semana, que é o que a gente faz aqui com os nossos filhos. O picolé toda sexta-feira, quando sai da porta da escola. Eles no começo pedem todos os dias, mas a gente, por um processo de educação. Não é porque você tem dinheiro para comprar um picolé que você vai comprar picolé todos os dias, porque são as ferramentas que você tem para educá-los. Criança não bebe, criança não fuma, criança não usa drogas, criança não dirige carro. Então quais são as ferramentas que você usa para corrigi-los? Você não vai chupar mais de um picolé. Não, você não vai repetir o sorvete. O sorvete vai ficar quietinho ali, você vai tomar amanhã de novo. Não, você não vai repetir o refrigerante. Eu lembro de um conto, é de Chico Xavier. Diz que tinha uma mãe, e aí a gente vê isso no Livro dos Espíritos, né? Várias questões, lá na 365 também fala isso, que o desenvolvimento moral não tem nada a ver com o desenvolvimento intelectual. Então era uma mãe de situação muito... uma pessoa pobre, mas que conseguia comprar um refrigerante todo final de semana. E vocês que são da minha época e lembram que o refrigerante no final de semana era de 1 litro. Não existia 2,5 litros, 3 litros igual tem agora. Era 1 litro de garrafa. E aquela mãe comprava, e o irmão mais velho ia lá e enchia o copo grande dele.
E ela, muito sábia, como eu disse, a parte moral não tem nada a ver com a parte intelectual. Ela então disse, no próximo final de semana ela já não falou nada, né? Mãe é sempre assim, já puf na cabeça. Quando chegou o domingo, ela falou, olha meu filho, hoje primeiro você vai servir. Só que ela não falou nada, ele pegou o copão grande e encheu. Pegou os pequenos, encheu. Aí quando ele foi pegar o copo grande, o que ela falou? Não, hoje você só vai servir. Hoje você não vai ser o primeiro a pegar. E aí os irmãos, foram logo e pegaram o copo grande, com certeza, né? Porque capaz estava morrendo de raiva, com vontade de pegar pelo pescoço, né? Como o Evangelho nos fala lá naquela passagem lá do rei que foi pedir conta para os súditos. Então, note que essas lições na infância, a do refrigerante, a do picolé, a da rede social, elas são educativas. Porque aí quando seu filho quiser ir para algum lugar e ele tiver uma prova no outro dia, ou que o seu coração achar que ele não deve ir, você então ele vai te obedecer. Ele não vai te espancar, ou ele não vai sair sem olhar para trás, porque ele recebeu limites quando ele era criança. Então isso eu acho muito bacana. Eu moro num condomínio de casas e ontem começou a construir uma casa do lado da minha casa. E a pessoa o dono dessa casa, toda hora ele vem no lote, né, que estão em processo de ligar água, ligar luz. E aí eu o conheci ontem, ele já tinha vindo algumas vezes, mas ele entrava e saía e eu não tive a oportunidade de conhecer, tive ontem. E aí ele se apresentou, ele é um gaúcho que mora em Goiânia, conheceu uma goiana e se casou e ficou por aqui, já tem mais de 40 anos. Ele tem 2 filhos homens. O filho mais novo dele é formado em Direito e ele descobriu com 32 anos de idade, nas vésperas do casamento, que esse filho usava drogas sintéticas, drogas pesadas, não era maconha. E ele me contando isso ontem, né? Primeira vez que a gente conversou, ele já me contou isso, eu fiquei até um pouco meio assim, né? Mas ele me falou uma coisa que me chamou muita atenção, e a gente espírita tem que ter um pouco mais de cuidado com isso, porque nós temos uma luz a mais do que as outras religiões. Ele me falou assim, eu dei tudo para esse filho, ele não tinha o direito de fazer isso comigo, eu sempre trabalhei, nunca deixei faltar nada. E eu pensando na minha cabeça, eu não poderia falar isso para ele, porque eu ainda não tinha intimidade, mas será que eu dei tudo para ele, principalmente quando ele era criança, não é justamente o motivo por ele hoje estar nas drogas? Será que eu nunca deixei faltar nada para ele? Nunca deixei meu filho ter nenhum tipo de responsabilidade? Eu vou dar tudo que meu pai não me deu? Será que não é justamente isso que está fazendo com que a gente perca os nossos filhos? Para as drogas, para o suicídio, para bebida e para também não fazer nada? Porque quantos jovens não trabalham, né? Quantas pessoas tem... Você pega pessoas jovens aí de 20, 30 anos, eles não sabem ir na loteria pagar uma conta. Sabe fazer tudo no celular, não sabe conversar com outra pessoa. Então temos que ter muito cuidado com os nossos filhos, porque eles são o futuro do planeta. E ele ainda me disse assim, e eu tentando, né, eu sempre, a missão dos espíritos, tem que divulgar o evangelho e a reencarnação. E eu tentando chegar, ainda não dei conta, mas ele não deu oportunidade. Qual a religião do senhor? Eu sou católico, eu não saio de dentro da igreja. Eu sou muito caridoso, eu dou muita cesta. Aí eu perguntei assim, dessas cestas que o senhor dá, o senhor leva quantas para as pessoas pobres? O senhor e o seu filho, pessoalmente? Não, eu não tenho tempo para isso. Aí eu fiquei calado. A gente vai, aos poucos, a gente vai, né, cutucando. E aí ele me disse, não, mas a gente lá em casa, nós somos muito próximos. Eu perguntei, mas e a proximidade de Deus? Não, nós somos muito próximos de Deus. Como assim? Não, a gente faz novena lá em casa, reza direto, a gente é muito próximo de Deus. Aí eu peguei e falei, deixa eu te falar uma coisa. Tem uma passagem, eles atribuem ela a São Francisco de Assis, mas não é. Se você na internet, você vai achar. Procurei Deus e não encontrei. Me procurei e não me encontrei. Procurei o próximo e achei os 3. Então olha que frase bacana, né? E eu ainda falei isso pra ele, né? Ele ficou meio assim, eu falei, olha, aproxima seu filho de alguns trabalhos assistenciais. Nesse momento ele não tá precisando exercer a profissão dele. Ele tá internado numa clínica e mais pra frente eu dou notícia desse caso. Vamos lá tentar falar um pouquinho aqui das famílias, né? Quem são nossas famílias? No capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, que é aquele encontro lá no Evangelho de João, no capítulo 3, de Nicodemos com Jesus. Nicodemos, que era um doutor da lei,
um príncipe dos judeus, um senador, foi atrás de Jesus de noite para perguntar algumas coisas para Jesus, né? Mestre, você deve ser mesmo, né, um filho de Deus, porque fazer o que você faz. E Jesus fala aquela famosa frase para ele: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E nós espíritas sabemos que isso literalmente é isso mesmo. Nós só chegaremos nos planos superiores depois de morrer e renascer, desencarnar e reencarnar várias e várias vezes até a gente estar à altura, né, desse reino dos céus, né? E aí Jesus vai falar que os espíritos, né, vão dizer, né, que a reencarnação fortalece os laços de família. Se você teve 100, 200 reencarnações, você não terá 100, 200 pais quando você voltar para o plano espiritual. Não é assim que funciona. No espaço a gente se encontra por afeição, por afinidade moral. Então tudo aquilo que não é legal aqui a gente não reencontra do lado de lá, a não ser que a gente tenha deixado algum tipo de débito, né? E que o amor entre familiares, né, já indica que a gente caminha com essas pessoas, conforme eu falei no início da nossa conversa, que a gente já caminha muitas e muitas reencarnações com esse pessoal. Então você que é louco pela sua mãe, que é louco pelo seu pai, e que eles também se dão muito bem com você, tenha certeza que além de ninguém morrer, vocês já se reencontraram e se reencontrarão por muitas e muitas vezes, né? Deus não seria um Deus de separar as pessoas que se amam. Muito pelo contrário, Deus é o infinito das perfeições, Deus é o infinito da bondade, Deus é amor, né? Como diz o apóstolo João. Então, esse capítulo 4 ele serve para a gente entender um pouquinho de reencarnação. Porque como que nós espíritas vamos entender o espiritismo, entender a vida sem a reencarnação? Não tem como. Eu acredito que o que falta para as outras religiões é a aceitação da reencarnação e da lei de causa e efeito. Porque como que a gente explicaria, né, que enquanto uns nascem em lares extremamente pobres, que faltam de tudo, outros nascem em lares extremamente ricos, uns nascem com doenças e desencarnam aos 3 anos de idade, como o meu vizinho aqui que perdeu a filha por leucemia, a criança morreu com 3 anos, né, e eles são evangélicos. Imagina a dificuldade de aceitar isso. Então a gente sabe que Deus não faria isso, porque as outras religiões que não aceitam a reencarnação, que não aceitam a lei de progresso, que não aceitam a lei de causa e efeito, como que eles vão entender isso? Como que eles vão aceitar que existia algum compromisso ou da filha ou dos pais para esse desencarne tão cedo? Como que eles vão enxergar aquele familiar que eles não gostam como alguém que eles precisam se aproximar, como alguém para quem ele deve alguma coisa, no sentido de que ele precisa mudar de opinião e de conduta para que ele possa devolver isso para aquela pessoa, porque senão ele não consegue tocar o coração daquela pessoa. Não é simplesmente pagar uma dívida, é mudar de conduta. Precisamos mudar de conduta, porque aí a gente não atinge somente aquele que a gente sabe que não gosta da gente. Atinge aquele que a gente também não sabe que gosta da gente quando a gente muda a nossa conduta, quando a gente se aproxima de Jesus. Então, eu vou lembrar lá do livro Libertação. O livro Libertação, do benfeitor Gúbio. O que Gúbio fez? Gúbio precisava libertar a filha dele, que estava encarnada, e ele desencarnado, André Luiz ao lado dele, com outro médico, que se chamava Eloy. Eles então vão para A história é longa, eu vou contar só o final, porque eles passam pelas trevas para poderem conhecerem um espírito que domina nas trevas, do qual ele depois vai ajudar a resgatar. Mas primeiro ele vai para a sua filha, que esse espírito tem lá os seus guardiões que estão movendo um processo de obsessão muito grave contra ela. E 3 espíritos chefiavam essa obsessão. E o chefe maior deles se chamava Saldanha. Ele, quando o Gúbio se apresenta para ele e começa a ganhar ele ali na amizade, e ele começa a rodear tudo que ele, para descobrir o que, para que ele contasse para Gúbio, já sabia de tudo, o espírito superior poderia inclusive libertar a sua filha
daquele processo de obsessão. Mas não ia adiantar nada, porque ele precisava também mudar o psiquismo dela. E tudo isso acontece durante o desenrolar do livro. Mas o que eu quero contar? Gúbio então se aproxima daquele homem e ao invés de pedir alguma coisa para ele, ele faz. Ele, depois que ganha a amizade dele, ele descobre que a esposa e a nora que já haviam desencarnado, a nora inclusive por suicídio, estavam obsediando o filho, que sofreu um processo injusto e foi preso, e a sua filha foi jogada como empregada doméstica, não recebia nem salário, dentro da casa da própria filha dele, da Margarida. E aí, ele faz um negócio tão bacana, que ele convida Saldanha para ir até onde ele estava lá na prisão, ele acolhe o filho de Saldanha, ele consegue libertar aquelas duas obsessoras, os espíritos vão e levam elas para os processos de tratamento do plano espiritual. Aquele espírito fica extremamente grato a Gúbio, ele se desmancha, porque ele estava perseguindo Margarida por conta que o pai dela havia movido esse processo contra o filho dele, que foi preso injustamente, ele já havia desencarnado, mas a mãe e a esposa não. Então o pai de Margarida causou um estrago na vida da família dele. Mas aí ele, com o Gúbio, vai, ele vê o filho liberto, depois ele vai lá influenciar o juiz para que ele repense aquele caso, porque ele foi acusado, e o juiz tinha um não sei o que na cabeça para poder rever aquele caso. E aí então, depois de tudo isso feito, quando ele deu, por isso que Jesus fala lá no Atos dos Apóstolos, né, que há muito mais alegria em dar do que em receber, depois de tudo isso feito, ele então vai lá junto com Margarida e olha para Margarida e fala para Saldanha: essa é minha filha. E aí ele criou o quê? A autoridade moral para pedir a libertação dela. E além de libertá-la, ele pega e consegue o auxílio de Saldanha e dos outros espíritos que estavam ali para poderem resgatar depois o chefe das trevas lá. Então olha que em família às vezes a gente precisa dar para receber. Você às vezes precisa perdoar para ser perdoado. Você às vezes precisa entender para ser entendido. Você às vezes precisa fazer para que os outros façam para você. Então, a gente sabe que tudo isso está no Evangelho. Está no Evangelho. Bem-aventurados os misericordiosos. Está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 10. O seguinte: amai os inimigos como a si mesmo. O outro, o 12, amai aos vossos inimigos. Não, amai ao próximo como a ti mesmo. E o 12, amai os vossos inimigos. E dentro dessa mensagem tem o quê? Que se alguém lhe bater na face esquerda, dê a face direita. Então, tudo isso que a gente tem que fazer e não faz às vezes, e tem dificuldade de fazer, está no Evangelho. Por isso que Emmanuel fala que o Evangelho é o nosso roteiro de vida. A gente não pode deixar, num futuro muito próximo, tenho certeza que nós veremos médicos, juízes, promotores, cozinheiros, motorista do ônibus, engenheiros, seja lá quem for, tomando decisões com o Evangelho debaixo da sua mão. Sempre, sempre. O Evangelho é roteiro de vida. O Evangelho não é uma historinha lá da Galileia de 2000 e poucos anos atrás. Não, muito pelo contrário. O Evangelho é conduta de vida. Lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual o modelo e guia, né, para nós, e eles respondem Jesus, numa das respostas mais curtas de todo o Livro dos Espíritos, o que ele está dizendo? Que se Jesus é o nosso modelo e guia, se a gente tem que se exemplificar, pegar Jesus como exemplo para tudo, onde está isso? No Evangelho. O Evangelho. Então, meus irmãos, no capítulo 14, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, honrai vosso pai e vossa mãe, que é uma outra obrigação nossa, mas não é tema para hoje, nós temos lá o item 8, que fala a parentela corpórea e a parentela espiritual. Qual que é a diferença disso, né? E aí os espíritos vão dizer que o corpo procede do corpo, mas que o espírito não procede do espírito, porque o espírito já existia antes de reencarnar. Então a gente vai vendo que
como eu disse, o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, o espírito já existia. Parentes próximos de uma família são espíritos simpáticos, né, ligados por relações anteriores. A gente falou um pouquinho disso quando a gente estava falando ali de Nicodemos. Os verdadeiros laços não são os da consanguinidade, né? Na família consanguínea, nessa família reencarnada, a gente até tem, às vezes até a maioria espiritual, mas existem também aqueles que estão ali para nos provar ou para, né, serem provados. Então a gente vê ali que os verdadeiros laços mesmo não são esses laços da consanguinidade, são os da vida espiritual, que nos prende antes, durante e depois. Esses são os verdadeiros laços, né? Por isso, né, que não raro a gente vê: então é por isso que eu gosto muito mais daquela minha amiga ou daquele meu amigo do que do meu irmão? É por isso. Será que é por isso que eu gosto muito mais daquele meu amigo do que daquele primo que eu encontro quase? É por isso. Será que é por isso que eu não me dou bem com a minha mãe? Eu conheço inclusive um caso de uma colega que não fala com a mãe, já tem mais de 10 anos. Ela não conversa com a mãe. Os pais são separados, ela fala com o pai, mas não fala com a mãe. Conheço casos de pais que não falam com os filhos, irmão que não fala com o irmão. Então vocês também devem conhecer alguns desses casos, né? Então, realmente a gente tem que valorizar muito, muito, muito esse instituto da família, fazer o que pudermos fazer para que a gente não perca essa oportunidade. Imaginem o trabalho para a gente se reencontrar, o trabalho dos espíritos para que a gente esteja aqui de novo. Não um trabalho assim como algo ruim, né? O trabalho mesmo assim, movendo montanhas, né? Porque como eles dependem do nosso livre-arbítrio, imagina como eles não têm que estar se virando nos 30 toda hora. Suicidou um ali, o cara separou deixou a mulher e casou com outra, os filhos agora vão provavelmente reencontrar um processo do passado. Então, olha o trabalho que a gente dá para os espíritos. Então a gente tem que valorizar muito essa oportunidade da reencarnação. Na questão 775, lá da terceira parte do Livro dos Espíritos, das leis morais, é uma questão muito conhecida por vocês. Qualquer palestra de família, eles vão tocar nesse assunto, né? Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família, do afrouxamento dos laços de família, se a gente não desse mais valor nessa relação de pai, mãe, irmãos, independente do formato da família, porque hoje a gente não tem só pais heterossexuais, também temos pais homossexuais, também temos filhos sendo criados por avós, a mãe que desencarnou, né, lá na escola dos meus filhos, a mãe que estava para dar à luz não sei se era trigêmeos, eu acho que era trigêmeos. Ela desencarna, 2 crianças morrem e uma fica. Ficou o pai e essa criança. E aí, me parece que uma das a avó paterna, se eu não me engano, ajuda a cuidar. Então, olha como existem vários formatos de família, né? Então, estamos falando de todos eles. Até porque espírito não tem sexo. Então, vamos lá. Qual seria, então, para a sociedade, se acabasse essa formação de família, se fosse cada um por si? É uma das respostas mais curtas do Livro dos Espíritos, mas uma das mais profundas. O relaxamento dos laços de família traria a recrudescência do egoísmo, o aumento do egoísmo, a dominância do egoísmo. Por que Kardec deu uma resposta tão curta, né, eu imagino? É porque em todo o Livro dos Espíritos, para quem estuda o Livro dos Espíritos, ele vai falar o tempo todo que a causa do mal está no egoísmo. Todo mal que você for estudar, na raiz de todos os males está o egoísmo. Não basta a gente olhar que a gente vê isso, basta a gente querer. Então, talvez por isso que ele diga que o aumento do egoísmo, né, se a gente acabasse com essas relações de pai e mãe, seria o aumento, talvez por isso, porque ele fala o tempo todo que as causas, né, de tudo de ruim que a gente está vivendo, a própria pandemia que a gente está vivendo, o coronavírus, Deus não criou o coronavírus. Deus não criou o mal, inclusive. Deus permite o mal, porque todo processo de mal ele vem para nos reposicionar no trilho. Ele vem para nos reposicionar na nossa jornada. Todo mal
vem para auxiliar o bem. Eu assisti esses dias a entrevista de um jornalista e ele se autocolocava como um jornalista petulante, arrogante, que falava coisas que não devia, e ele teve um câncer. Um câncer raríssimo, que provavelmente ele iria desencarnar. E ele então se desarmou de tudo. Ele passou a conviver com as pessoas que ele não convivia. Ele passou a dar valor naquele café que ele estava tomando de manhã, olhar um pássaro voando, uma água, uma planta, uma flor, os familiares. Passou a tratar tudo de uma maneira mais lenta na vida dele e continuou inclusive trabalhando e fazendo os tratamentos penosos de quimioterapia. E aí ele cura da doença. Olha que interessante, ele cura da doença. E ele disse que se ele pudesse não ter passado por aquele câncer, se ele pudesse escolher, ele disse que ele escolheria ter passado, porque tudo que ele precisava era daquela doença. Aquela doença fez ele reviver. Ele disse que aquele jornalista não existe mais, ele enterrou ele, que existe uma nova pessoa. E a gente vê isso lá no capítulo 8 do Boa Nova, né, que é a lição Bom Ânimo, aonde Bartolomeu vai conversar com Jesus. Bartolomeu estava vivendo ali um processo de depressão, de tristeza, sua mãe tinha desencarnado, dificuldades financeiras, os irmãos não o respeitavam, chamavam ele de vagabundo, de preguiçoso, o pai brigava com ele, gritava com ele, xingava ele, e ele então sai de Cafarnaum, porque ele morava em Dalmanuta, vai caminhando pela noite, vendo coisas depois de conversar com Jesus. Jesus foi lá no fundo da alma dele, deixou ele falar. Aí você vai dizer, mas também com um psicólogo como Jesus, né? Não, mas Jesus continua falando pra gente até hoje. É só a gente ler o evangelho e praticar. É só a gente ler as obras sérias, né? Que Jesus vai estar falando pra gente. Ele não parou de falar pra gente. Nunca parou de falar pra gente. Então, Bartolomeu volta para casa e Humberto de Campos descreve que ele escutou até o mugido dos bois, que ele viu as árvores, a água do Genezaré, provavelmente ele atravessara de barco, estava mais limpa, mais bonita. Então quantas coisas a gente não vê, porque a gente vive de briga, a gente vive de perseguição, a gente vive respondendo, a gente vive brigando, e a gente não vê a beleza do mundo. A pandemia vai trazer muita coisa ruim, dificuldade financeira, desemprego, mortes, mas ela vai trazer muita coisa boa. A gente vai se superar, a gente vai se amar mais, a gente vai ser mais caridoso, a gente vai olhar mais pro próximo. A gente entra num elevador, as pessoas nem olham pra você, ou elas olham pra baixo, ou elas olham pra cima. Você caminha na rua, eu aqui no condomínio, às vezes eu tento cumprimentar alguém, não consigo, porque a pessoa parece que ela sabe que você quer cumprimentar ela, ela vira o rosto como se ela estivesse olhando pra algum lado. Isso é egoísmo. Nós precisamos apertar mais os laços entre nós, entre vizinhos, entre amigos, entre companheiros de casa espírita, entre companheiros de trabalho, não só na nossa família, mas em todas as famílias, né? Então Bartolomeu volta para casa e naquele mesmo dia, quando ele abre a porta, aí você vai perguntar, os xingamentos pararam? Não, claro que não. Jesus muda você. Ele não muda seu irmão ou sei lá quem é que seja. Aí se aquela pessoa quiser mudar, Jesus muda ela. É como eu falei, o mundo vai mudar quando todos nós mudarmos e virarmos uma coletividade mudada. Não existe uma fumaça que vai transformar todo mundo. Não, você muda, eu mudo, seu esposo muda, sua esposa muda, seu tio muda, e aí nós teremos um mundo melhor. Mundo de paz é quando todos nós estivermos em paz. É por isso que a gente só acaba com a corrupção do planeta quando eu acabar com a minha, você acabar com a sua, todo mundo acabar com a dele, e aí chega em Brasília e não existe mais corrupção. Porque nós somos corruptos no dia a dia. Talvez não com processos tão elevados, mas somos corruptos no dia a dia, nas nossas ações, nos nossos pedidos, até às vezes com Deus a gente barganha. Então Bartolomeu entra em casa e se derrama os xingatórios. Onde você estava, vagabundo? Onde você estava, seu preguiçoso? Só que nesse dia foi o dia que ele teve a mudança na vida dele. Ele falou, a partir de hoje eu não vou fazer mais o mesmo que eles fazem comigo. Saudou-os, entendeu-os, trabalhou mais naquele dia, tinha uma palavra amiga para todos os que o perguntavam, os que o chamavam, conversou com todo mundo. Seus irmãos continuaram xingando? Provavelmente. Seu pai continuava tratando ele mal? Provavelmente. Mas ele não aceitou mais ser assim. Ele não aceitou mais ser assim. Então, a gente que quer transformar o mundo, que quer transformar o planeta, que quer transformar tudo, precisamos transformar nós primeiros.
E essa palavra transformação, ela tem que ser bem entendida, porque Kardec, lá no capítulo 17, no Sede Perfeitos, né, que é um capítulo que a gente tem que ler muito, que ele tem essa mensagem lá, né, nesse capítulo, nos Bons Espíritas. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Quando Kardec fala em transformação, ele não sabe que vai ser amanhã. Você não vai transformar de hoje para amanhã em espírito de luz, não vai. Então reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pela sua busca em melhorar, errando e acertando, mas cada vez que você errar, fica com raiva de você mesmo e fala assim, eu não vou errar mais com isso. A hora que aquele parente me falar isso, eu não vou mais responder do jeito que ele me responde. Eu não posso ser igual ao que eu não quero. Eu não posso ser igual a ele. Eu não aceito mais. E aí você já não responde tão bravo, você só fica com raiva, no outro dia você já não lembra mais, e você vai se transformando. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços. Note que não é do dia para a noite. Note as palavras cirúrgicas que Kardec coloca. Pelos esforços em dominar, em domar as suas más inclinações. Note que Kardec está falando que todos nós temos as más inclinações. E como que eu vou transformar uma má inclinação? Se eu aceitar ela. É o primeiro passo. Porque se eu sou daqueles que todo mundo tá errado e eu tô certo, não, naquela família minha não tem jeito não. Eu não faço nada de errado não. Lá todo mundo tá errado, eu tô certinho. Eu nunca fiz nada errado. Então você é uma pessoa que a reencarnação errou de lugar e você tá no lugar errado. Você pode chegar lá no céu quando você morrer e reclamar que você foi colocado no lugar errado. Porque todos nós temos más inclinações, temos defeitos e para mudá-los, para transformá-los como o Evangelho nos pede, nós precisamos primeiro aceitá-los. Aceitá-los. Ah, rapaz, você sabe que olhando bem eu sou meio egoísta? Você sabe que olhando bem de pertinho eu sou invejoso? Você sabe que olhando bem de pertinho eu sou meio assim querendo fazer uma coisa para tirar proveito? Sabe que olhando bem de pertinho eu tô ali trabalhando na casa espírita porque eu tô precisando que aconteça algo na minha vida? Você sabe que olhando bem de pertinho para mim eu sou uma pessoa que falo mal da vida dos outros? Então, reconheça isso. Os jesuítas pediam até para você anotar. Anote os seus defeitos, que vai ficar mais fácil para você transformá-los. Então, às vezes não precisa chegar a tanto, né, meus irmãos? Mas a gente precisa reconhecer sim esses defeitos. Principalmente em família, que é uma dificuldade danada a gente viver em família, a gente conviver em família. Às vezes a gente faz um negócio que é muito ruim, a gente se afasta. A gente se afasta. Principalmente se a gente tiver uma condição financeira boa. Conhece outros amigos, conhece a família da casa espírita e não quer estar mais lá naquele almoço do domingo. Não quer estar mais lá naquela comemoração de Natal. Principalmente se a gente tiver uma condição financeira melhor. E não podemos fazer isso. Não podemos. Nós devemos conviver com a família. Às vezes tem aqueles almoços onde tem muita cachaça, onde tem muita cana, onde tem muita bebida. Aqui em casa nem eu nem minha esposa bebemos. Então assim, nossos filhos não vão em bares, a gente não tem muito convívio com isso. Então, talvez não é muito legal. Então quando eu tô nesses almoços e começa a barra a ficar muito pesada, eu tiro meu time de campo na hora, até logo pra vocês, tá muito pesado, muito palavrão, muita bebida. Então a gente tira o time de campo. Mas você não deixa de ir lá. Você não deixa. Porque como que você vai exercer perdão? Como o perdão? Bem-aventurados os misericordiosos. É uma das bem-aventuranças do Sermão do Monte. Por que você acha que Jesus ia colocar isso lá? Como que você vai exercer perdão se você não estiver convivendo na família? Porque na casa espírita, convivendo com o seu Mário, você vai precisar de perdão pra quê? Pra quê? Convivendo com pessoas ali que você não conhece no dia a dia, que é só meu amigo, meu irmão, um abraço, não sei o quê. Não, você precisa exercitar o perdão na família. É ali que você vai usar, no seu trabalho, com aquele amigo que você não se dá muito bem, né? Então, meus amigos, a gente vai caminhando aqui para o encerramento, né? Lembrando aí então da importância, né? Da importância de sermos colocados na família. Deus cria esses conjuntos, famílias esparramados por todo o planeta
para que dentro da família, você, conforme diz Emmanuel, como é que você quer servir 100 ou 1000 se você não serve 4 ou 5? Então, para que você comece a servir 4 ou 5 e depois, quando estiver sobrando dentro da sua casa, você leve para fora. E aí você pode servir o mundo, como fez uma Madre Teresa de Calcutá, como fez um Chico Xavier, como faz um Divaldo Franco, como faz um Papa Francisco. Então você precisa dar o exemplo na família. Você precisa estar em família como um todo. É claro que não é fácil, né? A gente diz que não é fácil e realmente não é. Então vamos terminando aqui, agradecendo a oportunidade, né? Já faltam aqui quase 5 minutos. Eu vou ler uma mensagem de Emmanuel aqui para terminar também. E eu não sei se vocês já repararam, porque às vezes a gente lê o Evangelho, mas lê tão rápido. Lá no capítulo 10 do Evangelho de Mateus, no versículo 36, o que Jesus falou para você e para mim lá? Eu vou no 34 aqui para chegar no 36. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. É a mensagem de Jesus, não é minha não, viu? Então vamos aqui caminhando para o encerramento, agradecendo muito ao Seara, né? Aos amigos aí do Cimesp. Eu não sei quantos estão nos assistindo aí, mas eu já conheço uma galera daí do Cimesp. Que se transformam em nossos irmãos. Obrigado ao Rafael, né, que está fazendo parte aí do grupo de vocês, esse mineiro que está virando pernambucano, meu amigo também, que eu conheci antes dele ir morar em Recife, que me convidou aqui para essa reunião de hoje, para essa palestra de hoje, e a gente fica aqui à disposição, quando precisarem, é só chamar aqui o Goiás, que o Goiás está ligado, tá bom, meus irmãos? Então vamos lá. No livro Coragem, né, de autores diversos, de Chico Xavier, nós temos uma mensagem de Emmanuel. Essa mensagem já vai ser um aquecimento para a nossa prece, tá bom? Porque ela é uma mensagem de agradecimento, onde a gente reconhece, né, lá no livro de Joana de Anjos, Psicologia da Gratidão, o Marlon Reikdal, aquele palestrante, meu amigo, né, que eu adoro, que eu amo, que está morando em Londres, ele faz um estudo desse livro dizendo que existem 3 tipos de gratidão. Gratidão pelo bem que nos chega, gratidão pelo mal que não nos chega e gratidão pelo mal que nos chega, né? Nós temos que agradecer ao coronavírus, porque o coronavírus vai colocar muitos pingos nos is, muita coisa no lugar. Então nós vamos aqui agradecendo a todos vocês. Eu estou vendo ali a Ana Paula, não sei se é aquela Ana Paula do Adeilson, minha amiga, se for, um beijo para ela, mas os que eu não conheço, fica aí um beijo para todos vocês. Muito obrigado por abrirem aí, eu tenho certeza que a maioria deve estar em casa, abrirem as suas portas, né, para me ouvirem, para me escutarem, e agradeço demais. Fica aí a minha gratidão para vocês. Então vamos aqui ler a mensagem de Emmanuel. A mensagem se chama Agradecemos, para a gente aprender a ser mais grato na vida. E depois a gente faz a prece, então já entremos num momento de vibração aí para a nossa prece, com a ajuda dos nossos benfeitores, com a ajuda de Jesus. Vamos então ler essa mensagem e caminharmos para a prece. Agradecemos. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela coragem de facear as dificuldades criadas por nós mesmos, pelas provas que nos aperfeiçoam o raciocínio e nos abrandam o coração, pela fé na imortalidade, pelo privilégio de servir, pelo dom de saber que somos responsáveis pelas próprias ações, pelos recursos nutrientes e curativos que trazemos em nós, pelo reconforto de reconhecer que a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que fizermos para os outros, pelo discernimento que nos permite diferenciar aquilo que nos é útil daquilo que não nos serve, pelo amparo da afeição no qual nossas vidas se alimentam em permuta constante, pela bênção da oração que nos faculta apoio interior para a solução de nossos problemas, pela tranquilidade de consciência que ninguém pode nos subtrair. Por tudo isso, Senhor, e por todos os demais tesouros de esperança e amor, a alegria e paz de que nos enriqueces a existência
Sê bendito, Senhor, ao mesmo tempo que te louvamos a infinita misericórdia, hoje e para sempre. Então, meus irmãos, como eu disse, eu gostaria muito de agradecer a todos vocês, agradecer esse momento, que o Evangelho faça parte da vida de vocês. Todos nós estamos enfrentando e enfrentaremos momentos de muitas dificuldades, mas é preciso termos fé, porque exercer a fé quando tudo está bem é muito fácil. Esses dias um amigo me perguntava: onde é que está Deus? Eu disse: Deus está no mesmo lugar onde ele estava quando você achou que, fazendo as suas viagens, as suas postagens em restaurantes caros, e que Deus estava ali. Ele hoje está no mesmo lugar, dentro do seu coração. Então não tenhamos dúvida, nenhum de nós, que o nosso anjo da guarda, os nossos espíritos, Jesus governa esse planeta com amor, com dedicação, 24 horas por dia. Então, tenhamos força, não só para nos sustentarmos, mas para sustentar aqueles irmãos que não têm fé, que estão perdidos, irmãos materialistas, que vão perder dinheiro, que vão perder negócios e que precisarão encontrar o caminho do Evangelho. Que as casas espíritas estejam sempre abertas, agora de maneira virtual, para a palavra do Evangelho, para a divulgação do Evangelho. Que assim seja. Muito obrigado a todos vocês. Fiquem todos com Deus.